Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, estamos juntos mais uma vez para um precioso, maravilhoso estudo da Palavra de Deus, da série Conhecendo o Criador, um estudo com 27 lições. Esse é então o sétimo estudo que tem como título Quem é Jesus? O que a Bíblia ensina sobre Jesus? Muito bem. Vamos ver então? Vamos juntos adentrarmos nesse tema tão maravilhoso das Sagradas Escrituras? Sim, Quem abra é Jesus? novamente sua Bíblia, querido amigo, para entendermos quem é Jesus. Afinal, a verdadeira compreensão a respeito deste ser traz salvação ou Perdição. Muito bem. Vamos lá então? Jesus perguntou aos discípulos o que o povo dizia ser ele. Mateus capítulo 16, versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, realmente sim, né? Ele interrogou os discípulos. Nós observamos, irmão Geandro, que havia um interesse da parte do Filho de Deus em saber o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. Ou seja, havia um interesse da parte de Cristo em que as pessoas soubessem, por revelação, né, por conhecimento, por contemplação Quem, de também. fato, Exatamente. Ele era, não é Ok. isso? Pergunta de número 2. O que os discípulos responderam? Mateus capítulo 16, versículo 14. Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, nós entendemos aqui claramente que os discípulos diziam, né, o povo estava falando para eles que talvez fosse João que houvesse ressuscitado, outros até mesmo Elias, né? E então, outros também diziam, talvez Jeremias ou algum dos profetas. Exatamente, por motivo dos grandes milagres que Jesus fazia, né? Então, realmente, o mundo se maravilhou na época. Mas Verdade. Jesus, agora, na pergunta de número 3, irmão Daniel, ele gostaria que as pessoas tivessem um conhecimento mais correto sobre ele, não é isso? Verdade. Vamos então à pergunta de número 3. Jesus estava interessado na opinião dos discípulos a seu respeito? Vamos agora ao texto de Mateus 16, verso 15. Novamente, abra sua Bíblia. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus perguntou agora aos discípulos. Eu sei que a multidão está equivocada, não sabe, né, está admirada de tantos milagres, Sim. está admirada de tantas coisas que eu estou fazendo, mas eu quero saber de vocês. Quem que vocês acham que eu sou? Né? Muito importante, interessante, meu Geandro, que havia um interesse, uma preocupação de Jesus a respeito da verdadeira compreensão de quem era ele. Né? Exatamente. Muito interessante esse detalhe. Vamos então à pergunta de número 4. Qual foi a resposta de Pedro? Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente, irmão Daniel. Então nós vemos que Pedro tinha um conhecimento correto, não só Pedro, mas todos os discípulos de Jesus sabiam que era Jesus. E você, meu amigo, conhece Jesus? Sabe quem realmente ele é? Verdade. Pedro afirmou categoricamente que aquele que estava diante dele, naquele exato momento, é o Filho do Deus vivo. É o prometido. Né? Muito bem. Vamos então agora à pergunta de número 5, irmão Jean. Cristo Jesus é o nosso único mediador e Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias para saber, existe alguém mais que pode ser o nosso advogado ou intercessor perante o Pai? Ou só existe um? Vamos procurar na Bíblia? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Vamos ao texto então. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Vemos aqui, irmão Daniel, que realmente Jesus é o nosso único intercessor,
Verdade. Único advogado. Não existe outro mediador igual a ele, né, irmão? Exatamente. Jesus nasceu algum dia? Será que lá na eternidade, nós sabemos que Jesus é filho aqui na terra, mas será que lá na eternidade Jesus algum dia nasceu do Pai? Vamos lá, Provérbios capítulo 8, versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Irmão Geandro, nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 8, e necessário é se fazer a observação de o capítulo 8 de Provérbios se aplica a Cristo como a sabedoria de Deus. E em todo ele mostra Jesus como nascendo, ou seja, sendo gerado de Deus. Então o texto está nos afirmando que antes que todas as coisas fossem criadas, ele então nasceu, ou seja, ele foi gerado. Então Jesus nasceu antes de nascer aqui na terra, ser criado? Sim, certamente. Vamos ver aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 22 e 24, e Miqueias 5, 2, e Apocalipse também, capítulo 3, versículo 14. Vamos aos textos então. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Exatamente. Então, o momento do nascimento de Jesus na eternidade foi tão recuado no passado que para a nossa mente finita quase é impossível nós compreendermos, né? E aqui em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nos fala mais sobre esse nascimento de Jesus lá na eternidade. Nos diz o seguinte: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que realmente as saídas, quando fala saídas, é origem. Exatamente. Então, as suas origens foi o início, né, irmão Jean? Dos dias da eternidade. Então, nós vemos que lá no princípio, nos primórdios de todas as coisas, e vemos que o princípio da vida do Filho de Deus não pode ser computado por cômputos humanos, não é por décadas, não é por centenas de anos, por séculos, nem por milênios, mas por eternidade. É uma forma que Deus tem de contar o tempo, não é isso, irmão Daniel? Com certeza. Vamos a outro texto ainda, de Apocalipse 3, verso 14, para então chegarmos a uma conclusão desse questionamento. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Necessário é, amigo, deixar muito bem claro aqui que não estamos afirmando que Cristo foi criado. Exatamente. A palavra de Deus nos apresenta Jesus como sendo gerado do Pai. Obviamente que, como o irmão Jean já colocou, isso aconteceu em um tempo tão distante da eternidade que nós, seres humanos, não temos o direito de especular ou de questionar a respeito, mas a Bíblia unicamente nos afirma que Cristo ele foi gerado do Pai e por isso ele é então considerado Filho de Deus. E ele nasceu neste tempo, lá na eternidade. O capítulo que lemos de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vale ainda mais uma explicação. Não que ele seja o princípio da criação de Deus, não é a primeira coisa criada de Deus, mas sim que toda a criação começou através dele. Exatamente. Né? Então é importante nós notarmos que toda a criação do universo começou saindo de suas mãos. Ok. Né? Muito bem, vamos então à pergunta de número 8. Quem gerou a Jesus? Abra sua Bíblia novamente em Hebreus capítulo 1, verso 5 e também no texto de capítulo 5, verso 5. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Veja aí, queridos irmãos, que Jesus ele é filho de Deus aqui na terra uma vez e outra vez, né? Ele foi filho lá na eternidade uma vez. Sim. E uma outra vez aqui na terra. Então nós vemos que Jesus é filho de Deus duas vezes, uma aqui na terra e outra lá na eternidade. Verdade. O texto ainda do capítulo 5, verso 5 diz assim, irmão Jânio:
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então a Bíblia afirma de maneira muito clara que Cristo foi sim gerado por Deus. Exatamente. Jesus criou todas as coisas? Vamos estudar um pouquinho sobre isso em João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Próximo texto. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a resposta é: Jesus criou todas as coisas? Sim, certamente. Certamente. Tanto as que existem no céu, como as que também existem aqui na terra. Necessário é novamente se fazer a observação, querido amigo, de que lá no céu, Cristo, antes de ter criado então juntamente com o Pai o ser humano, ele já havia participado da criação de todos os anjos que também participavam na adoração no céu. Exatamente. Pergunta de número 10. Quem é a fonte do poder de Jesus? Então vamos ver o que Jesus mesmo fala sobre isso. Mateus capítulo 28, versículo 18 e João 5, 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Próximo texto. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o não ver fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Exatamente. Então, o texto que nós acabamos de ler mostra claramente, meu querido amigo, que a fonte do poder de Cristo está exatamente no Pai. Pois ele mesmo disse que o Pai é maior que eu, né? E ele diz também, lá em Mateus 28, verso 18, como acabamos de ler, que é-me dado todo o poder. Exatamente. Todo o poder no céu e na terra é dado, ou seja, Jesus recebe o poder, né? Sim. E quem é que dá o poder? Obviamente, o seu Pai, né? Com certeza. Jesus é a imagem de Deus, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, e Hebreus capítulo 1, versículo 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos à leitura do primeiro texto então. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Próximo texto. Sendo ele o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Temos ainda o último texto que nos diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a resposta é certamente, com certeza ele é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Quer conhecer ao Pai? Procure contemplar a Jesus. Amém. Vamos então agora à pergunta de número 12. Deus, o Pai, autorizou a Cristo julgar a humanidade porque ele é o Filho do homem? Vamos então ao texto de João, capítulo 5, versos 27 e 22. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Muito bem. Então, irmão Geandro, o texto diz claramente que o Pai, ele concedeu, ou seja, ele passou essa autoridade ao seu Filho, meu querido amigo, para poder então exercer o papel de juiz, né? E isso nós sabemos que se dará na volta, né? No retorno de Jesus, quando ele vem então para julgar a todos. Pergunta de número 13. Devemos orar sempre ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Efésios capítulo 1, versículo 3. E João capítulo 15, versículo 16. Também Mateus 6, 9.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Próximo texto então. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Devemos então, irmão Daniel, orar sempre ao Pai em nome de Jesus Cristo? Certamente, é isso que a Bíblia está nos ensinando, irmão Jânio. Com certeza. Muito bem, querido amigo, nós chegamos ao final dos questionamentos e respostas desse maravilhoso estudo e temos aqui alguns complementos, alguns textos que nós iremos novamente fazer a leitura sem comentários, para que você chegue à conclusão então desse estudo maravilhoso que estamos concluindo neste momento. Vamos lá a uma reflexão. Salmos 2, versículo 7 e 12. Falarei um decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. A qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso está escrito em Atos 13, verso 33. Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 6. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está escrito em João 3, versos 16 a 18. Colossenses capítulo 1, versículo 14 a 15. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos amados irmãos, as Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossa mente poderia assimilá-lo, se nos fosse indicado. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8, versículo 42 e João 1, versículo 18. Mas, em seu tempo, está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Exatamente. Irmão Giano, muito interessante o estudo apresentando Jesus como o Filho de Deus, e é muito importante, queridos, fazermos uma observação ao final desse estudo. Não estamos aqui afirmando que Jesus ele é somente o Filho de Deus. A Bíblia nos diz claramente que ele é digno de adoração, e nós veremos isso no estudo posterior, né? Onde chegaremos a algumas conclusões ainda mais importantes a respeito desse Jesus maravilhoso. Crê você também, querido amigo, nesse precioso Jesus, no verdadeiro Jesus, e quer que através desse caminho de Cristo alcance a vida eterna? Ore também conosco e se junte ao povo de Deus na obediência aos seus mandamentos, adorando ao Pai, né, e a seu Filho Jesus Cristo. Amém. Até o próximo encontro. Que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida.